Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo eu vou começar a resolução da prova de conhecimentos gerais da Unesp 2020. A prova de História começava na questão 31 do vestibular, que trazia o seguinte texto: A Odisseia choca-se com a questão do passado. Para perscrutar o futuro e o passado, recorre-se geralmente ao adivinho, inspirado pela musa. O adivinho vê o antes e o além, circula entre os deuses e entre os homens. Não todos os homens, mas os heróis, preferencialmente mortos gloriosamente em combate. Ao celebrar aqueles que passaram, ele forja o passado, mas um passado sem duração, acabado. Texto de François Hartog, Regimes de Historicidade, Presentismo e Experiências do Tempo. Bom, o texto vai dizer como era a relação do passado expressa na obra de Homero, Odisseia. Esse texto pede para ser relacionado a uma das alternativas, porque o comando dado aqui é: o texto afirma que a obra é de Homero, ou seja, eu preciso fazer uma relação entre o texto e o que a alternativa descreve. Então, vamos olhar as alternativas uma por uma. A. Questiona as ações heróicas dos povos fundadores da Grécia Antiga, pois se baseia na concepção filosófica de physis. Bom, primeira coisa, o texto não questiona a interpretação do passado, ele explica como isso era feito, e o conceito filosófico de physis remete à ideia de uma evolução, de uma história que vai sendo somada, mas justamente o texto diz que quando o adivinho acessa o passado, ele forja o passado, ou seja, cada vez que ele recorre ao passado, ele recorre para criar uma narrativa sobre aquele passado que se relacione aos interesses dele daquele tempo presente. Então, na verdade, ele não tem uma narrativa consistente sobre o passado. Então, não existe essa ideia de um processo de, a partir do passado, se construir uma narrativa, se construir um entendimento para se chegar até a sociedade contemporânea. É meramente usar o passado como um exemplo, de acordo até com as conveniências do momento. Então, o item A estaria bem fora do que o texto sugere sobre a interpretação da Odisseia. B. Valoriza os mitos em que os gregos acreditavam e que estão no fundamento das concepções modernas de tempo e história. Bom, a história como disciplina, como uma ciência do século XIX, ela não pode se basear em mitos. Ela deve se basear em pesquisa histórica, em documentos históricos, em evidências históricas, ou seja, não é algo que vá ao campo da religião, por exemplo. Então, o item B também está descartado. O C é fundadora da ideia de história, pois concebe o passado como um tempo que prossegue no presente e ensina os homens a aprenderem com seus erros. Aqui é o item que pode gerar uma confusão. Primeiro, porque essa concepção de história que está apresentada no item C é válida. Entender que a história é algo que permite que a gente aprenda com o passado, isso é muito senso comum. E também é um pouco senso comum essa ideia de que o entendimento de que história começou com os gregos. Porém, o que o Hartog aponta no texto de Homero não é esse tipo de história. É outra coisa que eles faziam, que não se relaciona com essa percepção mais contemporânea de história. Então, o item C aqui, ele é colocado justamente para pegar o candidato que se baseia num certo senso comum. Não era este tipo de interesse histórico que se manifesta na obra de Homero. E aí nós temos o item D. Identifica uma forma de pensamento mítico e uma visão de passado estranha à ideia do diálogo entre temporalidades que caracteriza a história. Aí sim, porque ele aponta que a história remete ao adivinho, ou seja, não é algo científico, não é algo que dialogue com o acúmulo de conhecimento, com evidências reais, é algo que dialoga com o mundo místico. Isso é o que o Hartog aponta na Odisseia. Então, não tem vínculo com aquilo que nós compreendemos hoje como história. Então, o item D seria o item correto. Mas só para descartar o item E, desenvolve uma abordagem crítica do passado
e uma reflexão de caráter racionalista, semelhantes à da filosofia pré-socrática. Aqui, de novo, apela-se ao adivinho, ou seja, apela-se ao místico e não ao racional. Então, o item E também tem um elemento incorreto. Então, gabarito da questão 31 do vestibular Unesp 2020 era o item D, baseado no texto do Hartog, ou seja, o item que melhor dialoga com a interpretação do autor.